Como investir em dólar e em ouro? E é bom investir nos dois ou só um já está bom? Bom, vamos lá. Primeiro, antes de definir onde investir, você tem que responder uma pergunta que muita gente ignora. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas muita gente ignora. Como que eu sei isso? Os maiores termos procurados e buscados no Google, no YouTube, é a palavra como. Pouca gente procura a palavra porquê. Repito, a maioria das pessoas, os termos mais buscados no Google e no YouTube, englobam a palavra como. E muito pouca gente pesquisa o porquê. Então, por que investir em dólar e em ouro? Essa é a pergunta-chave. Depois vem o como. Dólar. Investimento que se valoriza muito nos momentos de crises domésticas. E se valoriza também nos momentos de crise internacional. Ouro. Investimento que se valoriza exclusivamente nos momentos de crise internacional. Crise em países desenvolvidos. Crises geopolíticas. Guerras comerciais também. Tá? Só que se valoriza muito mais nos momentos de crises internacionais, tá? Então, cada investimento é para uma função. Por isso, se eu investir somente em dólar, o que vai acontecer? Eu vou lucrar menos nos momentos de crise internacional. E o nosso foco é lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E assim ter uma rentabilidade maior no longo prazo do que eu teria se eu investir só em ações. Se você tirar o ouro daí, vai dar problema. Você vai ter menor rentabilidade. Tenha 100% de certeza disso. 100%. Se você tirar o dólar e investir só em ouro, o que pode acontecer, tá? O ouro, ele é cotado em dólar. Então, quando você investe no ouro, como investidor sempre em alta, você está investindo no ouro e exposto à cotação do dólar. Imagina o seguinte. Imagina que existe um momento que o país está em crise, tá? Só que o cenário internacional está uma calmaria. Então o dólar vai se valorizar, o ouro vai cair, porque não tem um momento de crise internacional, nem crise em país desenvolvido, é uma crise local no Brasil. Dólar subiu, ouro caiu, o que vai acontecer? Você fica no 0 a 0 enquanto as ações estão derretendo 50%. Você não vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Imagina o cenário oposto. Imagina que tem um contexto internacional que, porventura, isso é bem difícil acontecer, tá? Na maioria das vezes, em 99% das vezes, quando tem um contexto internacional em uma economia desenvolvida, impacta as ações no mundo inteiro, acaba impactando no dólar. Mas você vai ter somente o ouro se valorizando. Digamos que o dólar esteja se desvalorizando porque a economia do Brasil está muito pujante. E está tendo uma crise lá num país que o Brasil não tem relação comercial. Então você, novamente, não vai ter um valorizando, o outro desvalorizando. Embora isso vai ser muito raríssimo, uma exceção. O melhor exemplo é no cenário de uma crise no Brasil e um cenário internacional calmo. Então, se você escolher uma coisa ou outra, você vai estar abrindo mão da rentabilidade. Sempre você vai estar abrindo mão da rentabilidade, você vai ter rentabilidade menor, tá? Então, faz sentido investir em ambos? Com certeza, senão não estaria no método, tá? Como investir em dólar e em ouro? Existem 3 formas de você investir. Você tem que escolher a melhor para você. Primeira delas, físico. Eu já tive barra de ouro. Você pode ter barra de ouro. Você pode ter o dólar físico guardado num cofre. Eu depois me desfiz porque porque eu acreditava que a China poderia entrar em crise, que era algo muito iminente. E na época eu queria ter essa experiência, eu queria ter a barra, eu acabei tendo a barra, mas ficou muito ruim porque aí você tem que pagar cofre, você tem que ter um cofre, tem que chumbar na parede, tem que esconder, tem que ficar preocupado. Preferi me desfazer do físico. E aí tem a segunda possibilidade, tá? Que é você investir em contratos futuros na bolsa, tanto de dólar quanto de ouro. Isso é péssimo, na minha avaliação, porque você tem que acompanhar diariamente qual que é o saldo. Um contrato futuro ele é diferente do investimento normal, que valoriza ou desvaloriza. O contrato futuro ele tem um ajuste diário. O que é esse ajuste diário? Basicamente, se o contrato ele tem uma desvalorização no dia, sai dinheiro da tua conta na corretora. Não é do ativo, da tua conta na corretora. Se teve uma valorização, entra dinheiro. Então você tem que estar todo dia conferindo o que tem de saldo na corretora, o que não tem. E, poxa, eu abro a minha conta na corretora uma vez por mês. Se eu tiver que abrir mais que isso, eu não estou investindo, estou trabalhando. E, porra, arrumei um outro trabalho. Parabéns, você não vai parar de trabalhar nunca na vida. Então, não é uma boa opção. Isso acaba dando mais trabalho na declaração de imposto de renda. Eu vejo como a melhor opção a última, que é investir por meio de fundos de investimento. No caso do dólar, fundos cambiais. No caso do ouro,
tem que ser um fundo de investimento com estratégia específica focada no investimento em ouro, tem que ter um histórico impecável da gestão, tem que ter uma política de investimento adequada e baixíssima taxa de administração. Aí tem que fazer a análise, mas é por meio de fundos, de bons fundos, tem fundo que é péssimo, com taxa 20 vezes maior que outros, que eu considero mais eficiente esse investimento.